A gente vai falar agora sobre o conceito de moléculas. O que é moléculas? A estrutura da matéria. A primeira coisa que a gente vai ver. O termo matéria refere-se a todos os materiais ou coisas que compõem o universo. A matéria é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Moléculas. Aqui nessa questão ele diz aqui, é a menor partícula que apresenta todas as propriedades física e químicas de uma substância. As moléculas são formadas por dois ou mais átomos. Os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo, por exemplo, a molécula do oxigênio tem dois átomos de oxigênio, que é chamado de O2. Ou de tipo diferente. A molécula da água, vocês veem que a água ela tem o quê? H2. Ela é constituída de quê? De dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, elas tanto pode vir com substância simples, que é chamada no caso, como pode vir composta. É que ele traz elementos químicos, ou átomos. Nós temos aqui a molécula do ferro, ó. O ferro, o nome, o símbolo, a natureza. Você percebe que aqui nessa questão, o que é que ele fala? Por que se refere à questão de moléculas? Quando ele não vem com nenhum número aqui, significa que eu tenho aqui uma molécula de ferro. E eu tenho quantos átomos? Eu tenho 3 átomos, ó, representando aqui 3 átomos de ferro, 4 átomos de oxigênio. Sempre isso aqui que é chamado índice, vem aqui, ele é a questão da quantidade de átomos. O cálcio, aqui ó, o símbolo é esse, CaCO3, significa que eu tenho um átomo de cálcio, um átomo de carbono, porque eu não tenho nenhum número assim aqui. Quando eu não tenho nenhum número, significa que eu tenho 1. E aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Vocês percebem que o índice vem aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, 3 de oxigênio. Este 3 é representado pelo oxigênio. A prata, que é a G, representada pelo quê? Uma molécula, que no caso, porque não tenho nenhum número, eu sei que é 1. E um átomo de prata. Oxigênio, mesma coisa que eu falei. Ela é uma substância simples, tá vendo? Porque ela só é O2, ó. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, aqui, eu tenho uma substância composta, porque ela tem 3 átomos de ferro, 4 de oxigênio. Outra substância composta, que eu tenho um átomo de cálcio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. E aqui eu tenho a prata, que ela é simples. Por quê? Porque eu só tenho só Ag. E aqui eu tenho outra substância simples, que é o O2, que é representado por 2 átomos de oxigênio. Essa é a questão. Lembrando que sempre uma coisa traz outra. Você já viu a questão do que é composto, simples e composto. Mas aqui é mais detalhado. Átomos e moléculas. Você percebe que eu tenho aqui, ó. Que é o H2, né? Que é o hidrogênio. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2, ó. Hidrogênio mais hidrogênio. Formou o quê? Uma única molécula. A molécula é essa que vem juntinha aqui, ó. Tenho 2 átomos para poder formar uma única molécula de hidrogênio. E aqui eu tenho a molécula do H2O, né, que no caso é a água. Vocês percebem que eu tenho ó, um átomo mais outro átomo de oxigênio, que é a H2, mais o oxigênio. Então, forma uma molécula de quê? Forma o quê? Uma molécula de água. Aqui, ó, a molécula é aqui onde está formadinho, ó, eles vêm todos juntinhos, mas é uma aqui. Eu tenho uma molécula que ela é simples e aqui eu tenho uma que é composta, porque ele tem hidrogênio e oxigênio. Mais à frente, vocês vão ver mais detalhadamente, quando eu vou explorar mais a questão de vocês separar os elementos. Estudar substâncias e mistura. Substância forma partícula de matéria apresentada por composição fixa e definida. Substância simples e constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, tipo de átomo. Ó, vocês falam que eu acabei de falar, questão de simples e composta. Eu tenho uma molécula de quê? De hidrogênio. Por que ela é uma molécula? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que eles ficam juntinhos, que formam uma única molécula. Aqui eu tenho, e aí no caso ela é simples. Aqui eu tenho uma molécula de quê? Oxigênio. Vocês percebem? Ela também é simples. Por quê? Porque eu tenho O2. Eles estão juntinhos. Então ela é uma molécula de oxigênio. O ozônio, vocês percebem que a letra é a mesma. O que muda? Só o índice. Aqui eu tenho O2, ele é o quê? Oxigênio. O gás ozônio, ele é o quê? O3, eu tenho uma molécula de ozônio. E já na substância composta, ela é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento
químico. Ali a gente só tinha um elemento. Aqui a gente tem o quê? A água, a fórmula da água, ela é H2. Vocês percebem que ela é uma substância composta e ela é o quê? Ela tem quantos elementos químicos? Aqui eu tenho a água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, ela é composta e ela tem quantos elementos químicos? Tem 2, porque eu tenho hidrogênio e oxigênio. E é uma molécula, porque só está em um. Porque eu não tenho nenhum número aqui. Se eu tivesse 2 aqui, eu teria o quê? 2 moléculas. Molécula é o que vem sempre antes. O que vem, esses números que vem depois, que é o índice, ele é considerado que é a quantidade de átomos. O sal de cozinha, que é o NaCl. Eu tenho uma molécula de NaCl, vocês percebem que eu tenho 2 elementos químicos, eu tenho o sódio e tenho o cloro, para poder formar o quê? O sal. Então, ela é uma molécula de sal de cozinha, onde ela é composta porque eu tenho 2 elementos químicos. O açúcar que é a mesma coisa, o açúcar que ele é o quê? Ele é composto. Por que ele é composto? Porque eu tenho uma molécula de açúcar, ela compõe o quê? 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, esses aqui, todos eles são compostos, por quê? Porque eu tenho mais de um elemento químico diferente. Se eu tivesse só um elemento químico em cada molécula, significa que ele era o quê? Simples. Então, a aula de hoje era isso, gente. Espero que tenham dado para vocês pegar mais ou menos. No livro de você, consta na página 95 a 97, vocês dêem uma estudadinha e eu vou deixar lá no, no Google de aula as questões que vocês vão responder, me dar devoluti e enviar no Google Sala de Aula. Boa aula e qualquer dúvida estarei disponível para vocês.